gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que eu estou muito bem. Hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês para tirar uma dúvida do pessoal do Instagram, perguntando sobre o café colonial, se era viável, se não era viável, o que, é que eu achava sobre isso. Agora uma opinião sincerona do que a gente acha. Enfim, vamos pro vídeo. Ok, gente, café colonial, como qualquer tipo de serviço, vamos assim dizer, sempre vai dividir opiniões. Da mesma forma que eu, por exemplo, não curto muito comer rodízio de pizza, eu prefiro a pizza à la carte. Nem por isso o rodízio de pizza é uma coisa ruim. Para mim, não funciona, porque eu como pouco, porque eu gosto de ter aquele tipo, realmente, aquele sabor específico que eu tô a fim de comer naquela noite. Então, enfim, é o caso a caso e o café colonial da mesma forma. Como vocês estão vendo na imagem, não é para você consumir isso tudo, né, gente? Eles têm tudo para que você tenha opção. Então, frituras, tem embutidos, doces. Da mesma forma que você tem um suco de uva, um café, um chocolate quente. Então, você não vai misturar isso tudo. Mas, enfim, ele lhe dá opções. Mas a minha opinião pessoal é sobre o café colonial é que, como eles fazem muita coisa, acaba que eles não são especializados em tudo. É diferente de você ir para uma cafeteria e você vai pagar um croissant, sei lá, R$ 15, R$ 16, como é o preço praticado aqui, uma boa cafeteria, e um café você vai dar R$ 8, você vai gastar, sei lá, uns 20 e poucos reais para comer um croissant e um café. Então o especializado custa caro também. Da mesma forma que eu quero um melhor torta, eu vou para uma confeitaria. Confeitaria você vai pagar aqui mais ou menos isso, uns 15, R$ 18 por uma fatia de torta e vai pagar mais outros 10, R$ 12 por um chocolate quente, coisas assim. Então, a ordem dos 20 e poucos reais você vai fazer um lanche e no café colonial você paga talvez comprando com uma boa promoção uns R$ 50 um café colonial por pessoa. Mas ele lhes dá muito mais servimento, muito mais opções do que um especialista em uma cafeteria comum. Então, para vocês entenderem a proporção do valor que eles estão cobrando para o que efetivamente é. Eles não são especializados em tudo, eles tentam agradar, fazem um servimento mais simples, menos elaborado do que uma grande confeitaria especializada, uma grande cafeteria gourmetzona, mas que atende. Mas, por exemplo, o meu filho tem 15 anos e ele come direitinho. Para ele, uma cafeteria para comer um croissant pequenininho, gourmetzão, super elaborado, da melhor forma, com receita parisiense, não vai satisfazer. A gente vai pagar bem caro para um serviço mais elaborado, porém com pouco volume, e ele não vai ficar satisfeito e com certeza talvez para ele funcionasse um café colonial. Então, é o caso a caso em relação à expectativa e à realidade. Aquela pessoa que é mais gourmetzona, que come um pouquinho, mas que quer o especializado, então vai para a cafeteria, vai para a confeitaria e vai estar tudo certo e vai pagar lá seus 20 e poucos reais. Eu já paguei R$ 25 em Gramado por um croissant e um café. Então, metade do valor que eu comeria em um café colonial. Não é uma questão de preço, é uma questão de qualidade e de interesse pessoal. Mas em situações pontuais, para mim, funcionaria um café colonial e não funcionaria uma cafeteria. Então não tem certo ou errado, tem perfil de turista. Aquele que come muito pouco, que ainda sabe, que gosta daquele detalhezinho do gourmetzão muito bem elaborado, que quer a receita do chefe. O café colonial talvez não vai atender tantas expectativas assim, mas vai atender a uma massa e um público bem específico que gosta realmente de comer em quantidade um lanche convencional, feito com receitas mais caseiras, mais básicas. A ideia de ser colonial é exatamente isso. É um pão assado em forno a lenha, é um pão com receita mais simples, uma receita familiar, eventualmente, uma coisa mais básica, um bolo de cenoura, sem muita frescura, sem muito frufru, mas que atenderia talvez igual um bolo de cenoura que você faça na sua casa simplesinho, que você pegou aquela receita daquela amiga querida e foi lá e, poxa, se deliciou no final de tarde. Então, não é aquele gourmetzão, mas é satisfatório para a maioria das pessoas, só para vocês entenderem um pouco como funciona. As imagens vão falar por si, mais ou menos o que teria para vocês entenderem. A grande sacada que eu dou para vocês é peça para recolher tudo aquilo que você não quer. Se tem alguma coisa que você não gosta, para não ficar exposto ali na mesa e você não vai consumir, você pede para recolher. Deixa na mesa só aquilo que você come. Apesar de ter tantas opções, mas aquela geleia, aquele salgado, aquele patê que você não curte muito, você tem uma alergia, ou sei lá, não está muito afim, pede para recolher. Deixa na mesa o que você consome e tá tudo certo. Outra dica que eu dou para vocês também é não chegarem sempre no final do serviço do café colonial. O café colonial normalmente aqui em Gramado começa por volta das 11 horas e vão até a noitinha. Mas quanto mais cedo você conseguir ir, né, ali no período da tarde, mais fresco vão estar as coisas que você vai consumir e você vai sair com uma impressão bem melhor do que um final de serviço. Isso é uma opinião pessoal minha, né, em relação ao café colonial que dá para vocês fazerem. Tem pessoas que substituem almoço
e substituir em jantar. Eu poderia até substituir um jantar, mas eu não sei se eu substituiria um almoço, e também isso é uma opinião pessoal minha. Não é que eu não curto, eu acho que eu não curtiria muito comer uma torta no horário do almoço e não ter os outros acompanhamentos convencionais de um almoço. Mas serviria tranquilamente para mim, para uma tarde, para um final de tarde, para uma noite, substituindo uma refeição tranquilamente. Se você comer um café colonial à tarde, com certeza à noite você não vai querer fazer aquele jantar elaborado e faz um lanchezinho básico, talvez algumas pessoas, porque você já vai ficar um pouco satisfeito. Então essas são nossas opiniões pessoais em relação ao café colonial. Eu espero que vocês curtam. Outra coisa importante, dicas de café colonial aqui, que a gente já conhece e já testou, é o Bela Vista Café Colonial, o Gramado Café Colonial e o Coelho Café Colonial. Todos eles são em Gramado. Nós não consumimos cafés em outros lugares, então sobre esses a gente consegue atestar, porque já fomos, né? Dentro dessa expectativa nós já fomos. Outro que nós somos também é o Café Della Nona, que é um café mais rural, mais simples, está inclusive no Prime Gourmet da edição de 2020. Eu acredito que custa acho que R$50 por pessoa, mas comprando um você ganha outro, então talvez para quem quer um café colonial, bem colonial mesmo, Della Nona talvez atenda essa expectativa. Importante que o que diferencia o café colonial rural desses cafés coloniais mais famosinhos é que eles fazem um mesão e você pega o que você quer no mesão. E os outros cafés mais gourmetzões aqui, você recebe tudo à mesa. É só bem essa diferença. E o ambiente também, né? Os cafés coloniais aqui de Gramado, que são mais urbanos, são os lugares mais elaborados, o ambiente um pouco mais requintado, e os cafés mais tradicionais da zona rural tem aquela pegada um pouquinho mais simples. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham curtido. Poxa, valeu, eu acho que embaixo é legal o vídeo. Então deixa o like, se inscreve no nosso canal que a gente está aqui, trazendo um pouquinho da nossa experiência para que você faça uma viagem muito especial. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!